Essa não é uma história fácil de ouvir, e muito menos de contar, mas ela precisa ser dita, porque tantas mulheres ainda vivem em silêncio. Tantas crianças crescem com a alma ferida, carregando culpas que não são delas. Hoje você vai ouvir o testemunho de uma avó, uma mulher que carrega nas rugas as marcas do que viveu, que cresceu com o pai como seu agressor, um homem que tapava sua boca com a mão para que ninguém ouvisse, para que o mundo acreditasse que tudo estava bem naquela casa. Mas ela sobreviveu e decidiu falar, não por vingança, mas por justiça, por libertação, por todas que ainda acham que estão sozinhas. Se essa história encontrar algo dentro de você, segura minha mão, fica comigo até o fim. Curta, compartilhe, comente. Eu também tive que calar. Se inscreva no canal, porque aqui toda dor é respeitada e toda voz é bem-vinda. Essa é a história de quem nasceu em um lar de silêncio e medo, mas escolheu viver em verdade. Eu era só uma menina, daquelas que anda descalça no terreiro, penteia boneca com colher de pau e fala com Deus como quem fala com um amigo imaginário. Morava com minha mãe, meus irmãos e meu pai. Um homem de poucas palavras, olhar duro, cheiro forte de cigarro e um silêncio que mais parecia ameaça. Todo mundo dizia que ele era homem de respeito. Na rua, ele era o trabalhador. Em casa, ele era o dono de tudo, inclusive de mim. A primeira vez que ele entrou no meu quarto de noite, eu achei que estava sonhando. Senti a mão pesada no meu rosto, tapando minha boca, e só conseguia arregalar os olhos. Meu corpo gelou. Minha alma fugiu. Eu tinha apenas 8 anos. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Eu comecei a ter medo da minha sombra. Não confiava, nem no som da minha própria respiração. Ele voltava sempre que queria, sempre no silêncio, sempre tapando minha boca. E eu ficava ali, imóvel, com os olhos vidrados no teto, esperando acabar, esperando Deus me levar. Mas ele não levava. E então eu comecei a pensar, talvez eu mereça isso. Quantas de nós crescemos acreditando que éramos sujas, quando na verdade quem era podre era o mundo ao redor? Eu ia para a escola calada, não conseguia olhar nos olhos dos professores. As colegas brincavam e eu só observava com o corpo presente, mas a alma longe. E em casa eu fingia estar doente para não ir para a cama, mas ele sempre dava um jeito, e sempre dizia, e eu acreditava, porque eu era só uma criança. E ele era o meu pai. Com o tempo, aprendi a andar como sombra. Meus passos não podiam fazer barulho. Minha presença tinha que ser invisível. A casa era pequena, mas o medo ocupava tudo. Estava no cheiro do café, no barulho da cadeira arrastando, no tilintar da chave quando ele chegava. Meu pai era respeitado na rua. No bairro o chamavam de homem decente. Mas dentro de casa, ele era outro. Era o carrasco com a Bíblia, na estante e o monstro no quarto escuro. E eu era a filha que sabia demais, a criança que tinha medo até de sorrir alto. Toda vez que ele se aproximava, meu corpo endurecia. Aprendi a não reagir, porque da última vez que tentei empurrá-lo, ele bateu com força. E depois disse, depois disso eu parei de resistir. Mas por dentro, morria mais um pouco a cada noite. Minha mãe, ela vivia cansada, lavava roupa para fora, cuidava da casa, parecia sempre longe. E quando percebia meu olhar baixo, dizia, e eu sorria, mentia, e voltava para o quarto. Naquele tempo comecei a falar com Deus de um jeito estranho. Eu não pedia mais socorro, eu pedia sumiço, mas eu acordava todos os dias no mesmo lugar, com a mesma angústia, com a mesma certeza. Não era mais seguro existir ali. E foi ali, dentro da minha própria casa, que eu aprendi a não confiar nem no próprio sangue. Você já sentiu medo de onde deveria ser seu lar? Eu senti. Por muito tempo, achei que isso era normal. Mas algo em mim, mesmo calada, ainda sussurrava: um dia tudo isso vai acabar.
Tinha dias que eu queria gritar, gritar tão alto que o mundo inteiro ouvisse. Mas toda vez que tentava abrir a boca, era como se a mão dele ainda estivesse ali, tapando, calando, matando minha voz antes dela nascer. A dor física era passageira, mas o medo, esse ficava. Ficava nos gestos, nos olhares, no jeito de encolher o corpo mesmo quando ninguém estava por perto. Comecei a tremer quando alguém me encostava. Até um abraço de professora me fazia recuar. E ninguém entendia. Na escola, eu ia bem, aprendia rápido. Mas era chamada de estranha, quieta demais, desligada. Ninguém imaginava que por trás daquela menina de tranças bem feitas e caderno organizado, havia uma criança que não sabia o que era dormir em paz. Em casa, eu passava horas no quintal conversando com as plantas. Achava que, pelo menos, elas não me machucavam. Às vezes, eu desenhava o que sentia. Rabiscos confusos, cenas de mãos cobrindo rostos, lágrimas escondidas. Minha mãe viu uma vez e disse: eu queria dizer que não era loucura, era dor. Mas fiquei quieta, porque já sabia. Quando a dor vem de dentro da família, ninguém quer ver. Era mais fácil me chamar de sensível, de exagerada, do que olhar nos meus olhos e perguntar: você está segura? E eu não estava. Sorria nas fotos. Respondia tudo bem para todo mundo. E por dentro, continuava engolindo gritos. Até que um dia eu prometi para mim mesma: se eu sobreviver, eu vou contar. Nem que seja só uma vez, mas eu vou contar. E essa promessa ficou guardada. Até o dia que Deus me deu voz de novo. Eu não tinha com quem falar. Não confiava mais na minha mãe. Não entendia direito o que era aquilo que eu vivia. Mas sabia, lá no fundo, que era errado. Então comecei a escrever. Era o que me restava. Peguei um caderno velho escondido no fundo da gaveta e fiz dele meu santuário. Ali, minha voz tinha espaço. Ali, eu podia chorar sem ser interrompida. Ali, eu escrevia o que ninguém queria ouvir. Ele entra no meu quarto, tampa minha boca, diz que é só até eu crescer. Mas eu não quero crescer assim. Eu só queria ser livre. Eu só queria ser amada sem medo. Cada palavra escrita era um pouco do peso que saía do peito. Mas também era um risco. Porque se ele descobrisse o caderno, eu sabia que apanharia. Ou pior, escondia ele como quem esconde a própria vida. Foi nesse tempo que comecei a perceber outras meninas caladas como eu. Na escola, na rua, na igreja. Meninas que não sorriam, com os olhos, que falavam pouco, que pareciam carregar o mundo nas costas. E eu me perguntava, será que elas também vivem com medo do pai? Essa pergunta ficou em mim, porque entender que o monstro podia morar na mesma casa já era horrível. Mas perceber que eu não era a única era devastador. Ainda assim eu seguia, escrevendo, sorrindo por fora, gritando por dentro. Até que um dia, esqueci o caderno aberto sobre a cama. E quem encontrou foi a professora da escola que tinha ido me visitar. Quando ela leu, o mundo girou. Ela não me perguntou se era verdade. Ela apenas me abraçou e disse com firmeza. E ali, naquela promessa, começou minha libertação. Depois que a professora leu meu caderno, tudo aconteceu rápido. Ela foi até a diretora. A escola acionou o conselho tutelar. A assistente social veio me buscar antes mesmo de o último sinal tocar. Eu não entendi. Tremia dos pés à cabeça. A única coisa que ouvi com clareza foi: segura? A palavra parecia mentira. Cheguei no abrigo com uma sacola plástica nas mãos, só com uma muda de roupa, o caderno e um medo que não me deixava respirar direito. A cuidadora me recebeu com um abraço. Forte, quente, sem pressa. Naquela noite deitei numa cama que não era minha, mas que parecia mais minha do que qualquer lugar que já deitei antes. Chorei até dormir. Mas, pela primeira vez, chorei sem mãos tapando minha boca. No dia seguinte, conversei com uma psicóloga. Ela me ouviu por horas. E quando terminei de contar tudo, ela segurou minhas mãos geladas e disse:
Mas agora você vai ser sobrevivente. E um dia vai contar essa história com força. Eu não acreditava ainda, mas aquelas palavras grudaram em mim, porque ali, longe da casa onde cresci, eu comecei a entender. O que ele fez não foi minha culpa. O que eu senti não foi exagero. E o que eu precisava era cura. A notícia se espalhou, o processo foi aberto, minha mãe negou tudo. Disse que eu estava inventando, que era rebeldia, que homem nenhum faria isso com a própria filha. E isso doeu mais do que tudo. Mas eu já não era mais só a filha. Eu era alguém que tinha sido ouvida e que agora não estava mais sozinha. Quando me tiraram de casa, eu achava que ia para o inferno, porque a única casa que conhecia, por pior que fosse, ainda era lar aos olhos dos outros. E sair dela foi como ser arrancada do chão. Mas quando cheguei ao abrigo, algo mudou. Era um lugar simples, com paredes pintadas em cores claras e cheiro de comida caseira. Lá ninguém me conhecia, mas ninguém me julgava também. E isso era novo para mim. A cuidadora que me recebeu se chamava Júlia. Tinha mãos firmes e voz suave. Ela me olhou nos olhos e disse: "Aqui você não precisa fingir que tá bem." E pela primeira vez em muitos anos, eu respirei fundo. No começo, era estranho dormir sem medo. Eu acordava assustada, achando que ele ia entrar no quarto. Tinha pesadelos, chorava baixinho. Mas tia Júlia sempre aparecia. Sentava na beira da cama, me cobria de novo e dizia: "Ninguém vai te machucar aqui." Com o tempo, comecei a acreditar. Fui à escola do abrigo, participei das oficinas, desenhei, cantei. Senti o corpo mais leve, a alma menos envergonhada. Lá, conheci outras meninas com histórias parecidas. E entendi, com um misto de dor e alívio, que eu não era a única. Comecei a escrever de novo. Mas dessa vez não só sobre dor. Escrevia sobre esperança. Hoje dormi sem chorar. Hoje comi e o gosto ficou na boca. Hoje senti vontade de viver. Foi no abrigo que plantei as primeiras sementes da mulher que eu me tornaria. Ali, entre conversas, orações e tardes silenciosas, Deus foi me mostrando: você não é mais cativa. Você é filha. E você vai florescer. Depois do julgamento, muita gente achava que tudo estava resolvido. Mas quem passou por isso sabe. A dor não termina quando o agressor é punido. Ela continua. Dentro. Em cada gesto. Em cada desconfiança. Em cada toque que ainda causa arrepio. Eu voltei pro abrigo. Me deram uma cama, uma rotina, comida no prato. Mas meu corpo ainda tremia à noite. E minha alma ainda não sabia o que era descanso. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Era o olhar da tia Cláudia, uma das cuidadoras. Ela sentava comigo, na hora do lanche, sem falar nada. Só ficava ali, presente, sem pressa. Um dia, ela me deu um espelhinho pequeno e disse: "Você ainda é linda, ainda é digna, ainda é filha de Deus." Eu chorei, porque fazia anos que eu não me olhava de verdade. Tinha medo do que via, tinha vergonha. Mas ali, naquele reflexo simples, eu comecei a me reencontrar. Voltei a escrever, mas agora com outro tom. Escrevia orações, desejos, sonhos pequenos. Me ensina a rir sem medo, me ensina a ser livre. Comecei a participar das atividades do abrigo. Cuidava das menores, contava histórias. E a cada gesto, Deus costurava mais um pedaço da minha alma. Porque reconstrução não é de uma vez. É ponto por ponto. Lágrima por lágrima. Afeto por afeto. E eu entendi, eu fui ferida. Mas também fui restaurada. E cada parte de mim que ele tentou matar, Deus trouxe de volta com amor. Com o tempo, fui aprendendo a me aproximar das pessoas de novo. Devagar. Com medo, sim. Mas também com curiosidade. Na juventude conheci Samuel. No começo eu desconfiava de tudo. Quando ele tentava pegar na minha mão, meu corpo ainda lembrava o passado. Mas ele nunca forçou. Sempre dizia. E ali, eu entendi. Amor de verdade não tem urgência. Não invade. Não exige.
acolhe. Contar minha história para ele foi difícil. Eu tremia da cabeça aos pés, mas ele ouviu sem interromper. Chorou comigo. Depois segurou meu rosto e disse: "Você é o que Deus está fazendo agora, e eu quero caminhar com você nisso se você permitir." Aquilo foi cura. Nos casamos, simplesmente. Sem festa grande, mas com oração forte. Sem muitos convidados, mas com Deus presente. Com ele aprendi que carinho pode ser leve, que abraço pode ser lugar seguro, que amor pode sim reconstruir uma alma que foi tão machucada. Tive filhos, e hoje sou avó. E todos os dias, quando olho nos olhos dos meus netos, eu penso: a história da minha família foi manchada pela dor, mas hoje é reescrita pelo amor. Porque eu escolhi não repetir, eu escolhi quebrar o ciclo. Eu escolhi ser colo, ser escuta, ser abrigo. E tudo começou no dia em que eu disse: basta. Depois de casada, com meus filhos pequenos e uma vida mais tranquila, pensei que podia esquecer o passado. Mas a verdade é que a dor que não se transforma adoece. E Deus tinha outro plano. Um dia, durante um culto, uma moça deu testemunho sobre abuso. Falou baixinho, com vergonha, tremendo. E eu vi nela a menina que eu fui, a que tremia, a que pensava que era a única, a que achava que nunca ia sarar. Senti Deus falando comigo ali, forte. No começo resisti, não queria reabrir feridas, mas a verdade é que elas nunca fecharam de verdade. E quando falei pela primeira vez, foi como se um véu caísse dos meus olhos. Contei minha história em uma roda de mulheres da igreja. Houve silêncio, choro, abraços. E depois disso, uma delas veio até mim e disse: a partir daquele dia não parei mais. Fui chamada para dar palestras. Escrevi cartas para meninas em abrigos. Acolhi jovens que ainda estavam presas no mesmo medo que um dia foi meu. E comecei cada palestra dizendo: mas Deus devolveu minha voz, e hoje ela serve para curar outras. Entendi então que a missão de quem sobrevive é não deixar que outras morram caladas. Hoje, a dor que quase me destruiu é ponte, é farol, é caminho. Porque Deus nunca desperdiça uma lágrima. Ele transforma cada uma em libertação. Durante muito tempo, eu carreguei uma dor que parecia incurável. A ausência da minha mãe. Ela estava viva, mas nunca me ouviu. Nunca me protegeu. Preferiu acreditar no silêncio conveniente do que na verdade incômoda da própria filha. Por anos evitei qualquer contato. Até que um dia, uma das minhas filhas perguntou. A pergunta me atravessou. Comecei a orar, não por saudade, mas por direção. Porque algo em mim dizia que a ferida ainda estava aberta. Depois de semanas em oração, resolvi visitá-la. Já idosa, morando sozinha, fragilizada. Quando entrei, ela mal me reconheceu. O tempo tinha levado o brilho dos olhos, mas não a sombra do arrependimento. Sentamos. Longo silêncio, até que ela, com a voz baixa, disse: no fundo eu sabia, mas eu não tive coragem de ver. Me perdoa. Aquilo partiu meu coração, não por raiva, mas por lamento. Porque eu percebi que o silêncio dela também foi dor. Foi medo. Foi covardia. Sim. Mas também foi consequência de uma vida de omissões. Segurei sua mão trêmula e respondi. Não porque foi pouco o que aconteceu, mas porque o que eu mais quero nessa vida é ser livre. E ali, naquele encontro simples, Deus operou um milagre. A reconciliação não apagou o passado, mas libertou meu presente e me deu paz para seguir em frente. Porque quando a gente decide perdoar de verdade, é como se uma porta se abrisse no céu e a gente respirasse fundo pela primeira vez. Quando minha primeira neta nasceu, eu tremi, dos pés à cabeça. Não era só emoção, era memória, era promessa. Pegá-la no colo foi como segurar minha própria infância no colo de novo. Só que agora, com amor, com proteção, com a chance de fazer tudo diferente.
Aquele corpinho pequeno, cheiroso de leite e vida nova, me lembrava todos os dias: você venceu. Desde o primeiro dia me comprometi comigo mesma e com Deus. Nunca vai dormir com medo. Nunca vai aprender a desconfiar do mundo dentro da própria casa. Fui a avó que faz cafuné até o sono chegar, que conta histórias com vozes engraçadas, que ora baixinho ao pé da cama, pedindo a Deus que proteja o corpo e a alma das meninas da minha linhagem. Com ela e os outros netos, reaprendi o valor do toque leve, do olhar direto, do tempo compartilhado. Ensinava sobre Deus com delicadeza, mostrava que o Senhor não machuca, não oprime, não se esconde atrás do medo. Deus é amor. Deus é escudo. Deus é justiça e ternura ao mesmo tempo. Um dia minha neta mais velha me perguntou, e eu respondi sorrindo com os olhos úmidos. E sinto que ela finalmente foi acolhida. A maternidade não me curou por completo, mas a avó que me tornei fez florescer tudo o que me foi arrancado. Hoje sou guardiã da infância dos meus netos e cada vez que eles dizem vovó, fica comigo, eu digo, para sempre, meu amor. Tantas vezes eu pensei em desistir. Tantas vezes me perguntei por que Deus permitiu tanta dor. Mas hoje, olhando para trás, vejo que não foi Deus quem causou. Foi o homem. Foi o mal disfarçado de pai. Foi o pecado escondido sob silêncio. Deus estava lá, no meio da escuridão, me mantendo viva. Mesmo quando eu não queria mais. Eu lembro das noites em que orava baixinho, com medo, dizendo, mas ele não me levou. Hoje eu entendo. Ele me deixou aqui para testemunhar, para mostrar que é possível sobreviver. Minha fé por muito tempo foi cambaleante, confusa, ferida. Mas ela nunca morreu. Porque fé não é ausência de dor. É continuar mesmo com ela. É segurar firme na mão de Deus quando o chão some. Eu vi Deus no colo das cuidadoras, na professora que acreditou em mim, na Bíblia que um dia me assustou, mas depois me acolheu. E hoje eu digo com toda certeza, foi a fé que me sustentou. Foi Deus que me fez levantar da cama. Foi Ele que enxugou cada lágrima, mesmo as que ninguém viu. Hoje, quando leio os Salmos, entendo Davi, entendo o grito dele no deserto, porque eu também estive lá. E também fui resgatada. E se você, mulher, avó, filha, ainda está nesse deserto, escuta o que te digo agora. Você vai sair daí. Você vai sobreviver. E Deus vai te usar para curar outras. Assim como Ele fez comigo. Durante muito tempo, eu achava que precisava esquecer tudo para seguir em frente. Como se só houvesse cura se apagasse o que vivi. Mas a verdade é que o passado nunca some. Ele vira parte da gente. Só que hoje, ele não manda mais em mim. Ele não me define. O que me define é o que eu fiz com a dor. É o caminho que escolhi. É a coragem de ter permanecido. Quando tudo dizia que eu não conseguiria, eu lutei. Passei a andar de cabeça erguida. Não porque esqueci, mas porque aprendi que quem sobrevive tem o direito de se orgulhar. Dei palestras. Escrevi minha história. Abracei outras mulheres como eu, mulheres que ainda choram escondido, que ainda têm medo do nome pai, que ainda não entenderam que sobreviver já é um milagre. Eu abracei cada uma dizendo, você é o que Deus ainda vai fazer em você. Cada conversa era como plantar uma semente, de coragem, de escuta, de verdade. E sabe o que acontece com sementes plantadas na dor? Elas florescem com força. Hoje, olho no espelho e vejo não só a avó, mas a guerreira, a testemunha viva de que o mal não venceu. E se você ainda sente vergonha do que te fizeram, lembra disso. A vergonha não é sua. A força, sim, ela é toda sua. Eu achava que ninguém jamais entenderia o que vivi, mas a vida me provou o contrário. Cada vez que contei minha história, outras mulheres vieram até mim, algumas com lágrimas nos olhos, outras só com um aperto de mão, mas todas com algo em comum. Eu também vivi isso.
Eu também tive medo. Eu também fui silenciada. E naquele também nasceu algo maior do que dor: pertencimento. Comecei a participar de encontros de sobreviventes. Mulheres de todas as idades, algumas mais novas que minhas filhas, outras com o rosto enrugado como o meu. Todas com histórias diferentes, mas com uma dor que falava a mesma língua. E ali, entre abraços e partilhas, entendi. Minha história não foi só para mim, foi para elas, foi para todas. Fui chamada para entrevistas, programas sociais, eventos da igreja. E cada vez que pegava o microfone, meu coração dizia, e eu falava, com coragem, com fé, com lágrimas, não como vítima, mas como milagre. Um dia, uma menina de 15 anos me abraçou depois de uma palestra e disse: "Foi ali que eu soube. Minha dor virou esperança. Meu silêncio virou voz. Minha história virou semente de vida. E tudo isso porque um dia eu escolhi não me calar mais. Hoje, eu olho para minha história com os olhos cheios, não de tristeza, mas de reverência, porque eu sei que não era para eu estar aqui. Tanta dor, tanto silêncio, tanta culpa que não era minha, mas que pesava como se fosse. Ele me viu quando ninguém quis ver. Ele me escutou quando taparam minha boca. Ele me segurou quando o chão desapareceu. E ele foi devolvendo pouco a pouco o que me foi tirado. E mais do que tudo, ele me devolveu a mim mesma. Hoje, quando sento com meus netos para contar histórias, não evito minha verdade. Eu conto com fé. Porque não é uma história de desgraça, é uma história de milagre. Um dia, li para eles Isaías 61, 3. E lhes darei coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E chorei, porque eu entendi. Essa promessa foi para mim. Sou a menina que foi calada, mas sou também a mulher que hoje fala com autoridade. Sou a avó que protege, que ora, que abraça. Sou a filha de um Deus que não me abandonou. E se você chegou até aqui, ouvindo cada pedaço dessa caminhada, eu te convido. Deixe sua história nos comentários. Ou diga apenas: eu também sobrevivi. Curta, compartilhe, se inscreva. Porque aqui, cada lágrima é semente, cada dor é respeitada e cada recomeço é celebrado com fé. Que Deus te abençoe e que Ele também te devolva tudo o que te tiraram.